eu não posso, em hipótese alguma, falar assim, o meu cordial boa noite. Porque a liderança do quarto andar não está agindo de maneira cortês com esta casa. Veja a covardia que foi feita para viabilizar essa CPI. Foi uma covardia. Foi uma afronta. Foi uma traição. Porque quando o nobre vereador passou a listagem aqui no plenário para que viesse nós, vereadores, participar da CPI, nós com boas intenções, é claro, para viabilizar uma coisa às claras, de maneira sutil e inteligente, de maneira bem transparente, faltou 2 assinaturas, o suficiente para que a ala do prefeito, que se diz ser maioria, fosse por baixo e puxasse o tapete de 2 votos que estavam faltando. Veja que eles não usaram de boa fé. Porque se eles tivessem usado de boa fé, eles teriam assinado os 2 que estavam faltando e formava-se a comissão. Certo? Independentemente de ser oposição ou situação. Se é que a ala do governo quer realmente transparência. O presidente da Câmara de Campinas anunciou há pouco novidades em relação ao pedido de abertura da CPI protocolada na semana passada pela oposição. A comissão é para investigar o envolvimento de autoridades do primeiro escalão da prefeitura em supostas fraudes em contratos públicos. Quem está por lá, na Câmara, ao vivo, é a repórter Karina Rocco. Karina, qual foi a decisão do presidente? Olha, rejeitar ele não rejeitou. O presidente anunciou agora há pouco que ele vai devolver os requerimentos para os vereadores autores dos pedidos das CPIs para que eles possam reapresentar esses pedidos assim que uma das 3 CPIs que já tramitam aqui na Câmara terminem. O vereador Arthur Rossi acabou de ocupar o microfone dizendo que ele quer sim o documento de volta para que ele possa entrar com uma ação na Justiça. O vereador Schneider também ocupou o microfone e disse que vai também entrar com uma ação na Justiça. Agora você vai entender esse caso de supostas fraudes e o desdobramento na Prefeitura de Campinas. 8 pessoas são presas, carros apreendidos e muitos contratos suspeitos. Resultado de uma longa investigação do Ministério Público. Foram contratos fechados em pelo menos 3 estados. Só em São Paulo foram 11 cidades diferentes. Denúncias de pagamento de propina, irregularidades em contratos fechados, especialmente pelo empresário José Carlos Cepera. Na nossa região, as suspeitas envolveram as cidades de Campinas, Indaiatuba e Hortolândia. Você gostaria de dar alguma declaração? Não, obrigado. Na semana passada, para não ser filmado antes do depoimento aos promotores, o empresário José Carlos Cepera se escondeu no banheiro. Mas o que não foi possível esconder por muito tempo foram supostos acertos em contratos envolvendo dinheiro do contribuinte. A partir deste caso, o Ministério Público começou a investigar outros acordos suspeitos, fechados aqui pela Sanasa, a empresa de saneamento urbano de Campinas. De lá para cá surgiram muitas denúncias, vindas de fontes diferentes, mas com o mesmo destino, a administração municipal. E para você entender tudo isso, acompanhe agora o passo a passo deste caso, divulgado desde o início pelo Jornal Regional. Chega às nossas mãos a primeira referência feita à Sanasa de possível envolvimento com empresas do grupo de pessoas presas por suspeita de irregularidades em contratos públicos. Desde 2008, foram inúmeras licitações em valores milionários. Os vereadores abrem uma comissão para investigar as denúncias. Foram 150 dias de trabalho
com depoimento de autoridades públicas. Conclusão, não encontraram nenhum problema nos contratos e o caso foi encerrado. Pela primeira vez vem à tona uma denúncia envolvendo a esposa do prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos. 2 pessoas são sócias da empresa Solução Transporte Logística, que faz parte das investigações dos promotores. Uma delas é Roseli Nassim Santos, a primeira-dama da cidade. Ela não declarou à Receita Federal e nem no Diário Oficial que tinha a empresa desde 2007. Só fez isso depois que a informação foi divulgada por nós e saiu de licença médica em seguida. Eu estava muito enferma, uma pressão muito alta. Recebemos a denúncia de que um mesmo grupo de empresas, que também faz parte da investigação do Ministério Público, teria alugado 19 terrenos para operadoras de celular na cidade. A ACD Empreendimentos, a RP Incorporações e a Deneno e Deneno são donas dessas áreas. Todas elas ligadas diretamente ao ex-diretor de controle urbano de Campinas, Ricardo Cândia. 2 são da própria filha dele, Rafaela Cândia. As antenas não podem ser instaladas sem autorização da prefeitura. Dias depois, 4 secretários municipais reúnem os jornalistas para tentar explicar que não sabiam de nada e justificam. A interlocução da prefeitura é com a operadora. A prefeitura não tem relação nenhuma com os proprietários de terrenos. Mais uma vez, uma nova denúncia chega perto da equipe de primeiro escalão da prefeitura. Um funcionário público mora no endereço da empresa da primeira-dama de Campinas. Edmar Gonçalves trabalha na Secretaria de Infraestrutura. Mora numa casa no bairro Nova Campinas, endereço oficial da empresa de Roseli, mas que é usado como escritório político do prefeito Hélio de Oliveira Santos. Ali o que funciona? Ali é partido, é escritório? É o escritório político do prefeito. Essa empresa Soluções, Transporte? Não conheço. Vem à tona a denúncia mais grave até agora nas investigações dos promotores. O pagamento de propina. Valores que seriam divididos entre integrantes da equipe de primeiro escalão da prefeitura. Novamente aparece o nome da primeira-dama. A Sanasa fechou acordos com as empresas Lotus, Hidrax e Infratec entre 2006 e 2009. Mas há a suspeita de que algumas teriam recebido um valor por fora. Os lobistas Emerson de Oliveira e Maurício de Paulo Manduca, o próprio presidente da Sanasa na época, Luiz Aquino, e a então chefe de gabinete, Roseli Nassim Santos. Os valores estão registrados à caneta, num papel sem timbre. Aqui há indicação de valores em tese destinados a pessoas da administração e o Ministério Público quer saber a que título esses valores seriam ou deveriam ter sido repassados. O mês de maio começa assim, com muito trabalho para os promotores, muita polêmica entre os vereadores, muita apreensão na prefeitura, mas principalmente com muitas dúvidas a serem esclarecidas. Fala uma coisa de um lado, fala de outro. Então tem que ir a fundo mesmo para saber o que está acontecendo, né? Porque parece que as empresas públicas, elas são feitas para que os nossos governantes tirem proveito delas, tirem lucro. A população tem direito de ter uma resposta sobre esse assunto, que envolve dinheiro público, né?